Podcast. Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Eu sou o Cláudio B. Carlos, poeta, contista e editor da editora Coralina e da Saraquá Edições. Falo de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Está no ar o primeiro episódio do Balaio de Letras. Bem-vindo, espero que você goste. No programa de hoje, Aldir Garcia Chile. Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Você pode ouvir o Balaio de Letras nos principais agregadores de podcasts. Anchor, onde o podcast está hospedado, no Spotify, no Breaker, no Google Podcasts, no Radio Public. E além disso, você pode ouvir também o Balaio no site da Rockpedia, a Rádio Rock, www.rockpedia.com.br, e também no portal O Correio Digital, ocorreio.com.br. Lembrando que no Anchor tem um ícone onde você pode gravar uma mensagem e enviar ao programa. Se a mensagem for bacana, eu poderei usá-la nos próximos episódios. anchor.fm/Cláudio B. Carlos. Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Oferecimento Editora Coralina. Conheça o catálogo da Editora Coralina, www.editoracoralina.com.br. Rockpedia, a rádio rock da internet, capitaneada pelo meu amigo Luciano Cardoso, www.rockpedia.com.br. No site da Rockpedia tem a revista Rockpedia, espaço dedicado à literatura. Eu recomendo. E Crônicas Cariocas. O site Crônicas Cariocas existe desde 2006 e já foi premiado pela sua contribuição à cultura e à literatura. Muita gente boa publica no site, autores novos e consagrados. Faça parte você também. Acesse cronicascariocas.com ou envie um e-mail para originais@cronicascariocas.com. Crônicas Cariocas, editado pelo meu querido amigo Franti Lunguinho. Balaio de Letras, produção e apresentação, Cláudio B. Carlos. Aldir Garcia Chile nasceu em 1934 em Jaguarão, Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Faleceu em 2018 em Pelotas. Foi escritor, jornalista, tradutor, desenhista e professor. Como desenhista, foi vencedor do concurso nacional para a escolha do uniforme da Seleção Brasileira de Futebol em 1953. Era um guri, tinha apenas 19 anos. Aldir foi o criador da camisa canarinho da seleção. Como jornalista, teve no currículo o Prêmio ESSO de reportagem de 1963. Foi professor da Universidade Católica e da Universidade Federal de Pelotas, onde ocupou o cargo de pró-reitor de 1989 a 1992. Até 2003, foi professor visitante do programa de pós-graduação em letras da PUC-RS, inicialmente na condição de bolsista da CAPES e depois como pesquisador do CNPq. Sua obra literária é marcada pelo regionalismo, pelo signo fronteiriço, escrita igualmente em português e em espanhol. Dois de seus livros, El Dia em que el Papa Fue a Melo e Cuentos de Futebol, foram editados inicialmente no Uruguai e depois vertidos para o português pelo próprio autor, num caso raro de autotradução. Publicou suas primeiras traduções em 1990, junto com Sérgio Faraco, na antologia Para Sempre Uruguai.
Foi a primeira vez que os contistas uruguaios foram editados no Brasil. Seu trabalho sempre foi focado na literatura uruguaia e argentina, tendo traduzido autores como Domingo Faustino Sarmiento, Ricardo Guiraldes e Eduardo Acevedo Dias. Também passou para o espanhol algumas obras de João Simões Lopes Neto e de Ciro Martins. Como escritor, foi vencedor da primeira Bienal de Literatura Brasileira em 1982, com a obra Contos de Sempre, da segunda Bienal em 1984, com o livro Uma Terra Só, e finalista do Prêmio Casa de las Américas com Linha Divisória. Ganhou ainda 3 prêmios açorianos de literatura, em 1997, pela tradução de Facundo, de Sarmiento, em 1998 por Contos de Futebol e em 2001 por Contos de Verdades. Foi homenageado em 2011 e teve a rua ao lado do Mercado Público de Jaguarão, batizada como Uma Terra Só, alusão à sua obra. E é sobre o vencedor da primeira Bienal de Literatura Brasileira de 1982 que quero falar. O livro Contos de Sempre. Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Balaio de Letras tem o apoio da Rockpedia, a Rádio Rock. Ouça em rockpedia.com.br. Eu, se fosse você, ouvia. Ouvia. Nada mais acertado do que começar o Balaio de Letras falando de Aldir Garcia Chilé, que é, sem dúvida nenhuma, a minha maior influência literária. Conheci o Aldir pessoalmente antes de conhecer a obra do Aldir. Foi num seminário em Santa Cruz do Sul, na Unisc, Universidade de Santa Cruz. Mas aí nem que a vaca tussa eu vou me lembrar em que ano foi isso. No seminário estavam os escritores Aldir Garcia Chilé, Sérgio Caparelli e Lia Luft. Também a escritora Lélia Almeida, como plateia, à época professora da Unisc. Me encantei com o Aldir, com a fala do Aldir, com a figura do Aldir, com a maneira como ele falava, enfim, da sua criação, de como ele criava, das maquetes que ele produzia, para cada conto uma maquete, desenhava os personagens, e uma figura carismática, engraçada. Após a fala do Aldir, então eu adquiri do próprio Aldir o livro Contos de Sempre, que é o primeiro livro do Aldir. Com esse livro ele ganhou o prêmio Bienal de Literatura Brasileira em 1982. Na época era prêmio Bienal Nestlé de Literatura. Eu tenho aqui a segunda edição desse livro, uma ediçãozinha surrada já, porque muito manuseada. Já li, reli e releio sempre. A edição da editora Mercado Aberto. Contos de Sempre é um livro que me acompanha sempre, dividido em 2 partes, Os de Ontem e Os de Hoje. E é sobre esse livro que eu quero falar para vocês. A importância desse livro na minha vida, esse livro que me acompanha sempre. Eu recomendo fortemente a leitura da obra do Aldir Garcia Chilé, recomendo que você comece pelos contos, recomendo que, se possível, comece pelos Contos de Sempre. A obra do Aldir que foi relançada, acho que toda ela pela editora Ar do Tempo, do amigo Alfredo Aquino. O Alfredo, que é artista plástico e escritor, você pode adquirir a obra do Aldir através do e-mail ardotempo@gmail.com.
Eu tenho vários livros aqui do Aldir, todos adquiridos através do Aquino, o Alfredo Aquino, que é editor da editora Ar do Tempo. Eu tenho aqui O Dia em que o Papa Foi a Melo, eu tenho Uma Terra Só, eu tenho Contos de Verdades, eu tenho Contos de Futebol e eu tenho Os Limites do Impossível, contos gardelianos, todos livros de contos. Tenho também o romance Dom Frutos, numa edição lindíssima, capa dura, segunda edição, revista e revisada. Todos os livros pela editora Ar do Tempo. Vou ler para vocês um trechinho de Verdina, conto do livro Contos de Sempre. É o primeiro conto do livro. Verdina tinha amarrado o chale na cabeça e estava de ombros nus. Ele foi até ela enquanto o capataz preparava o cavalo. Encontrou-a na porta do galpão e fê-la recuar. Ela deu um passo para trás, mas ele não foi em frente. Disse apenas: "Vai-te!" Disse: "Vai-te!" Disse: "Vai-te! Anda!" Pedro e o capataz montaram e saíram a passo. Lá adiante o velho comentou: "Tua negra se escapou." Ele respondeu com desprezo, o peito apertado: "Abriu os panos, foi-se a lacria." Bueno, quando eu conheci o Aldir e me encantei pela figura do Aldir e quis ler o livro do Aldir, e quando li Contos de Sempre, quis ler os outros livros do Aldir, quando eu comecei a ler a obra do Aldir Garcia Chilé, eu decidi, é esse rumo que eu quero. É isso que eu quero para a minha literatura, é esse caminho que eu quero seguir, é essa linguagem que eu quero buscar, que eu quero tentar para mim. É esse regionalismo, é essa universalidade que o regionalismo proporciona. É isso que eu quero. E é isso que eu tento fazer. Por isso eu digo que o Aldir Garcia Chilé é minha maior influência literária. Eu vou ler para vocês agora o trecho de um outro conto, As Luzes do Alvorecer. Os três batedores continuavam paralisados, com seus tremores, suas ânsias e suas palavras contidas. Os cascos e o resfolegar dos cavalos feriam o silêncio. A mulher gritava não, 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 no mudo pavor estampado em seu gesto convulso de mãos crispadas na cara e de cotovelos fincados no ventre. Os soldados tinham a atenção obediente concentrada nos atos e palavras do oficial. E os prisioneiros se identificavam solidários entre apagadas esperanças e horrorizadas certezas. O guri lambeu o buço, nervoso. Encostado no peito do primeiro soldado, aconchegou-se quase. Sentindo-o tremer, também. De olhos fechados, não viu o capitão acenar com a cabeça para outro oficial montado, indicando o campo em frente. E só ouviu o rumor dos cascos e o tropel que se afastava lentamente. Não se atreveu a abrir os olhos para ver a companhia seguir adiante, com seus 6 prisioneiros voltando as cabeças desolados. Contos de Sempre, um baita livro. Aldir Garcia Chilé, um baita escritor que deixou uma baita obra. E tenho aqui também, publicado com o selo Frutos do País, adquiri também do amigo Alfredo Aquino, da editora Ar do Tempo, a obra da vida do Aldir.
obra a qual ele se dedicou durante muitíssimo tempo de sua vida, o Dicionário da Cultura Pampiana Sul-Rio-Grandense em 2 volumes de capa dura, num lindo box. Darei para vocês a introdução do primeiro volume do Dicionário da Cultura Pampiana Sul-Rio-Grandense, que é uma preciosidade, é um tesouro para quem ama a língua. Texto assinado pelo Aldir em agosto de 2018, e o Aldir faleceu em, se não me falha a memória, novembro de 2018. Portanto, a obra da vida do Aldir. Embora seja trabalho de toda uma vida e tenha começado a se estruturar muito cedo, a partir de meu interesse pelo léxico de João Simões Lopes Neto, tornando-se logo um desafio intelectual irremediável, intensificado com minhas traduções de autores uruguaios e dos livros Facundo e Dom Segundo Sombra, este dicionário da cultura pampiana sul-rio-grandense só se tornou possível e pôde se concretizar a partir de 2001, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde eu atuava como professor visitante, quando se conseguiu a aprovação do CNPq e da CAPES para levar adiante seu projeto de execução. E aí lá adiante ele assina Aldir Garcia Chilé, agosto de 2018. Um tesouro, um verdadeiro tesouro, esse dicionário da cultura pampiana sul-rio-grandense, em 2 volumes de capa dura, 2 volumes num lindo box. Você pode adquirir a obra do Aldir Garcia Chilé através do e-mail ardotempo@gmail.com. Você fala com o amigo Alfredo Aquino, editor da editora Ardotempo. O Alfredo, que é escritor também, artista plástico. Meus amigos, eu acho que missão cumprida no primeiro episódio do Balaio de Letras, podcast que pretende falar basicamente de literatura, língua portuguesa de vez em quando, e falar também sobre o que der na telha sempre. A ideia é essa. Sem muita regra, eu acho que missão cumprida, valeu a pena. Eu acho que eu tinha que começar falando sobre o Aldir Garcia Chilé, sobre a obra da gigante obra do imenso Aldir Garcia Chilé, e tinha que falar, evidentemente, sobre Contos de Sempre, que foi o livro que me abriu as porteiras para a obra do Aldir Garcia Chilé. Balaio de Letras. Balaio de Letras. Oferecimento Editora Coralina. Conheça o nosso catálogo pelo site editoracoralina.com.br. Você pode ouvir o Balaio de Letras no seu agregador de podcasts preferido, ou ainda na Rockpedia, a rádio rock da internet, rockpedia.com.br. E para fechar o programa de hoje, a participação do escritor Calunga, o amigo Calunga, que foi aluno do Aldir Garcia Chilé, que é conterrâneo do Aldir. Calunga, que lançou em 2019 pela editora Coralina o livro infantil Do Lado de Cá, Do Lado de Lá. Eu tive a honra de editá-lo. Participa então agora do programa o amigo escritor Calunga.
Falar sobre o Aldir Chillet é um prazer muito grande, tanto no aspecto do escritor que ele foi, escritor maravilhoso, como também em relação para quem gosta de leitura, né? Porque é um prazer ler os contos, ler toda a obra do Aldir Chillet. E para mim, particularmente, torna-se ainda mais gratificante fazer esse depoimento por sermos conterrâneos. Nós somos de Jaguarão e isso me orgulha muito. Orgulha muito ser da mesma terra que o grande Aldir Chillet. E o contato que eu tive com ele mais próximo foi no início da década de 70, quando eu era estudante de Direito e ele era meu professor de Direito Internacional Privado. Uma pessoa maravilhosa, tranquila, calma, fluente tanto no modo de se expressar verbalmente como na escrita. E eu o acompanhei sempre como um ídolo, né, que ele foi da minha cidade, um escritor famoso. Eu sempre acompanhei os grandes feitos que ele teve. O primeiro não, que foi em 58, eu era muito pequeno, mas logo na década de 60, eu já sabia desse grande prêmio que ele conquistou, que foi aquele concurso para desenhar a camisa da seleção brasileira. Que bom que foi campeão de 58 com a camisa do meu conterrâneo, né? Sendo o símbolo daquela conquista também. E depois os prêmios Nestlé me chamaram muita atenção, porque a mídia não era tão forte assim, tão pulverizada, e conquistar um prêmio era realmente um acontecimento fantástico, principalmente um prêmio nacional. E o Chillet conquistou 2 vezes consecutivas o prêmio Nestlé de literatura. Aquilo colocou num patamar acima, né, que ele merecia estar, e como esteve toda a sua carreira como escritor. E depois também do Chillet, o que me chama muita atenção é um intercâmbio que praticamente ele uniu, né, Uruguai e Rio Grande do Sul, vamos falar desse modo, na literatura latino-americana. Ele foi um expoente também, porque publicava no Uruguai, publicava aqui, falando fluentemente, expressando fluentemente em espanhol. Porque eu acho que um escritor, somente aqui dos Pampas, né, se ele chega a ter um destaque internacional, ele tem que primeiro conquistar os vizinhos, conquistar os irmãos. Isso foi um grande mérito literário também do Aldir Chillet. Ele se transformou num escritor bilíngue. Ele tinha tanto trânsito, ou mais talvez no Uruguai, do que aqui no Brasil. Isso no Brasil falando acima do Rio Grande do Sul, porque aqui, para mim, ele era insuperável. E depois também um outro fato curioso, nós fomos uma feira internacional de literatura e de livro, Feira do Livro de Jaguarão. Eu fui patrono até anterior ao Chillet. Não sei o que foi que houve nas escolhas, mas aquilo me deixou também super feliz de poder estar na mesma galeria que ele como patrono da Feira de Jaguarão. Então, acho que só tenho sobre o Chillet muito mais o leitor gostando dele do que o escritor. O escritor, eu me orgulho de ter sido colega, né, do Chillet. Mas como leitor, até hoje, eu posso ter o prazer de ler os livros dele, como esse início de conto aqui que diz assim: no dia em que o Papa foi a Melo, Padre Júlio não foi ver o Papa. Eram 7:50 da manhã quando decidiu que não ia e tratou de se ficar como quem vai. Esse é o início do primeiro conto do livro O Dia em que o Papa foi a Melo, que depois até se transformou num filme. E todos os contos deste livro sempre começam da mesma maneira: o dia em que o Papa foi a Melo. Uma inovação, talvez, na maneira de apresentar os contos, todos eles numa sequência lógica, né, interligados, que mostra o talento, a criatividade desse nosso grande escritor, Aldir Chillet. Você pode participar do Balaio de Letras enviando sua mensagem.
Eu não sei como funciona nas demais plataformas, sei que na anchor.fm/ClaudiBcarlos, onde o podcast é hospedado, tem um ícone onde você pode gravar sua mensagem e enviar para o podcast. Se sua mensagem for bacana, for legal, eu posso utilizá-la nos programas seguintes. Você pode dar sugestão, falar o que você está achando, enfim, sugerir pauta. Se você preferir enviar um texto, então, uma mensagem de texto, você pode enviar através do e-mail claudiobcarlos@gmail.com. Fique à vontade, participe do Balaio de Letras. E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo! Muito bem, senhoras e senhores, meninas e meninos, chegamos ao final do primeiro episódio do podcast Balaio de Letras. Espero que você tenha gostado. Era isso. Um grande abraço, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, tchau. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.